O garoto do gueto que viveu assistindo sem poder fazer nada a mãe apanhar do pai foi manchete no mundo pelo tapa que deu no Chris Rock durante o Oscar para proteger a mãe dos seus filhos. Quais mecanismos podem estar por trás disso tudo? Hoje, no Cada Caso um Caos, Will Smith. Olá, eu sou a Luca, estou no último ano de psicologia, sou locutora da Rádio Rock desde os anos 90 e aqui a gente une, esses mundos aí, música, biografia e psicologia. O apoio é da Musicdot, a melhor escola online do Brasil, eles são demais, por isso que eu sempre comento aqui sobre a Musicdot. A filosofia deles é que qualquer um pode aprender a tocar um instrumento e eles são profissionais em te ensinar. Tem metodologia própria, professores que cumprem expediente, tiram as suas dúvidas, não te deixam no relento ali, perdido e você que lute, nada disso. Tiram suas dúvidas e não soltam a sua mão, eles são muito legais e tem desconto pelo link que tá na descrição, musicdot.com.br/promoção/Luca. Willard Carroll Smith Jr. nasceu no dia 25 de setembro de 1968 na Filadélfia, Pensilvânia. Ele é o segundo de 4 irmãos, filhos da Caroline e do Willard Smith. O pai, apesar de acompanhar as conquistas do filho ao longo da carreira dele, fez da infância do pequeno Will um negócio infernal. Ele conta na sua biografia que cresceu vendo o pai encher a lata e descer a mão na geral, inclusive na mãe. Com 9 anos, ele viu o pai dar um murro na cara da mãe que caiu sangrando, desacordada, tem noção? E isso mudou para sempre a vida do Will, que se sentia profundamente culpado por não conseguir defender a mãe. Ele diz que isso contribuiu muito para a criação da persona irreverente e brincalhona do Will Smith que a gente conhece. Ele conta que fazia essas palhaçadas todas para manter o pai entretido, ele não machucava ninguém em casa. Então ele usava o riso e a diversão como um modo de sobrevivência. Ele falou o seguinte: se eu for rico e famoso, se eu for o melhor dos melhores, meus pais não ficariam chateados, meu pai ficaria na boa, todos ficariam a salvo e eu não me machucaria mais. Tanto que ele usava todo esse charme, vamos dizer para se livrar também das bagunças na escola. Daí que veio o apelido The Prince. Na mesma época, o Will já estava de cabeça no rap, com feras do nível de Grandmaster Flash, e com 12 anos já arriscava umas rimas próprias, sempre com aquele tom engraçado, diferente do que rolava na época. Aos 16, conheceu o DJ Jeff Towns, viraram BFFs e começaram a fazer um som juntos. Daí nasceu a dupla DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Indo na contramão do rap gangsta, os molecotes vieram com um som diferente, mais animado, mais divertido e logo caíram na graça da geral. Fizeram um puta sucesso, foram os primeiros artistas de rap a botar um Grammy no bolso, alcançaram um disco de platino, o negócio foi legal, voaram. Nessas, o jovem Will saiu para fazer um show e tomou um corno da namorada Melanie. E ele, que nunca tinha tido outra mulher na vida, começou a rabiscar geral Ou nas palavras dele, fui completamente transformado em hiena do gueto. Eu fiz sexo com tantas mulheres e foi tão desagradável que desenvolvi uma reação psicossomática, ele disse, ao ter um orgasmo. Isso literalmente me fazia engasgar e às vezes até vomitar. Em todos os casos, porém, eu esperava que essa bela estranha fosse aquela que me amaria, que faria essa dor ir embora. Já na carreira profissional, o Will estava voando, Tinha acabado de assinar para estrelar sua própria série, a famosíssima Maluco no Pedaço. Todo esse sucesso na música e agora também na TV mexeu com a cabeça dele, fazendo o ego inflar, mais que bonecão de posto. Por isso, a treta homérica que ele teve com a tia Vivian, a atriz Janet Huber. Eles ficaram sem se falar por 30 anos, sem falar mesmo, sem trocar uma palavra, de mal total. Foi feio o negócio. Em 92, meteu o casório com a atriz, a Sherry Zampiro, que conheceu no set da série Different World. O curioso é que ele tinha ido lá para lançar um chaveco na estrela da série, que é a Jada Pinkett, mas acabou nem conhecendo ela nesse dia. Trombou a Sherry antes, meteu-lhe um anelzinho, um filhote, que é o Trey. Foram felizes e contentes, tudo bacana, até 95, quando ela pediu o divórcio pro Will, que ficou, sem chão. Ficou mal mesmo, se sentindo um fracassado por se separar da mãe do filho, enfim. Só que o fracasso profissional passou bem longe, No mesmo ano, o Will estava explodindo com o sucesso que foi Bad Boys e no ano seguinte estava cravando de vez o nome dele em Hollywood com Independence Day. E para sacramentar o alinhamento das estrelas, finalmente conseguiu meter aquele chaveco tão desejado na Jada, que abraçou com as 10 e meteu o casório com o Will pouco depois. O que deixava o Will cheio de pensamentos intrusos na cabeça era o fato
fato da Jada ser amiga, bem amiga de infância do Tupac, tem episódio aqui, vai lá ver. E a conexão intensa, vamos dizer assim, que eles tinham, esse amor de irmão, era um negócio torturante pro Will, que se mordia de ciúmes, porque ele era rapper molenga da Filadélfia, enquanto o Tupac era o Tupac, era o rapper dos rappers, né? A imagem da perfeição ali. E era assim que o Will queria ser visto pela Jada. Nem mesmo o sucesso avassalador que ele atingiu nos anos seguintes conseguiu arrancar essa insegurança aí, né, do rapaz. Nas palavras dele, lá no fundo, eu ainda era um molequinho inseguro, querendo a aprovação da Jada. Se ela não me desse essa aprovação, o dragão vinha à tona. Foi a dona Jada que fez o Will perceber o tamanho do seu ego. E assim, o Will entrou numa jornada espiritual para entender e poder ser uma pessoa melhor para o resto do mundo. Tanto que, recentemente, aí até fez as pazes com a tia Vivian. Essa treta aí já foi pro saco. O amor do Will pela Jada é enorme, né? Ele sempre deixou isso extremamente claro. Mas quem sentiu isso na pele mesmo foi o Chris Rock. Bom, sobre o que aconteceu no Oscar, tem muita coisa rolando, né? Uns acharam completamente errado, assim, outros entenderam. A maioria ficou de cara e sensibilizados principalmente pela Jada. E sabe quem que apoiou o Will? A tia Vivian. Ela tirou o Chris Rock de espírito de porco e concluiu que, apesar de incorreta atitude, tem um limite que as pessoas aguentam antes de bater de volta. Já se a gente for na filosofia de Immanuel Kant, eu acho sensacional isso, que entre outras coisas ele diz, né, que o agente deve tomar como princípio a ideia de que a sua ação possa servir como lei para todas as pessoas. Ou seja, na tecla SAP ali, se você tá na dúvida se o que você vai fazer vai dar um rebosteio ou se o que você fez tá certo, então imagina todo mundo resolvendo da mesma forma. Mas é, se é time tia Vivian, Kant ou NDA, contem nos comentários que a gente não conta para ninguém, é só entre nós aqui pra gente ficar lendo. Correto ou não, pouco depois do tapão no Chris Rock, o Will sobe de novo no palco, né, pra pegar então o prêmio de melhor ator pelo longa King Richard. Aliás, esse filme é sensacional, né? Um pai que defende com toda a força a família, as filhas tenistas, campeãs mundiais, enfim. No discurso, além de agradecer, ele pediu desculpas à academia, a todos os presentes, por ter roubado a brisa ali, né? Mas ainda tem muita história sendo reverberada pelo tapa. Além de se demitir da academia, a mais recente é que o Will Smith se internou numa clínica de luxo para desestressar. Lembra que ele tinha se internado ali outra vez? Então agora, novamente. A Netflix, Sony e geral que tava fazendo qualquer tipo de, sei lá, public post ali com ele, deram uma pausinha na produção. E o Will, deselegante ou não, vai continuar sendo um dos maiores e mais carismáticos artistas da história. E não vai perder o Oscar, viu? O jornal Los Angeles Times confirmou que, de acordo com as regras, ele vai ficar com o prêmio que ganhou. Mas a revisão formal da academia vai continuar, né? E nessas aí tem alguns castigos que podem vir. Os critérios da academia são amplos, né? E a punição vai ser anunciada no dia 18 de abril. Entre as possíveis penalidades, ele pode deixar de participar de eventos da organização de forma temporária ou definitiva. Aí beleza. E também pode tomar um bloco ali para não ser escolhido pelos conselheiros para receber prêmios. Ele já ganhou um Oscar. E não é a primeira polêmica que envolve o Power Couple, não. Lembra que em 2020 eles assumiram ter um relacionamento aberto? Então, a Jada, inclusive, teria namorado o rapper August Alsina por um tempão, assim, alguns anos. Tudo ali conversadinho, viu? Combinado, sem crise. A internet, pra variar, desceu o pau, acabou com o casal, falou várias da Jada, tirou o Will de corno, por aí vai. Mas a real é que nada tira o brilho dele e nem da talentosíssima família. A filha Willow tá vindo aí com tudo nessa nova onda do pop punk, apadrinhada pelo nosso querido Travis Barker do Blink-182, tem episódio aqui também sobre ele. O Jaden, como pai, é rapper, né, e ator, e diz que tá no paro aí pra interpretar o Miles Morales num futuro Homem-Aranha. A Jada continua seus trampos como atriz, roteirista, produtora, tava aí no Matrix 4 recentemente e vai que vai. Bom, para falar sobre isso tudo com um olhar psicológico, vamos ver ali o gente fina, psicólogo, professor, guitarrista, vai lá na canela, hein? Davi Flores, fala aí, Davi. Fala, Luca. No meio dessa polêmica, né? Desse caso que virou de fato um caos, me resta escolher uma via de leitura, enfim, uma hipótese a respeito da vida do Will Smith. Ele parece ter vivido uma relação bastante tumultuada em sua família desde muito garoto, né? Um pai violento e uma mãe que ele sentia que precisava defender. Na psicanálise a gente entende que relações tumultuadas na estrutura familiar mantêm por vezes a criança aprisionada na relação com os pais, não permitindo-a, enfim, se liberar dessas relações e buscar novos caminhos no mundo. No caso do Will Smith,
ele talvez tenha encontrado no humor uma solução defensiva, usando-o para distrair o pai e também para dissimular a tempestade emocional que ele vivia ao ver seu pai agressivo, violento. E assim talvez ele tenha ficado preso nesse triângulo familiar. A questão dos triângulos, como esse de pai, mãe e filho, se reproduz em outros momentos da vida do Will. Por exemplo, quando ele vive uma traição e ela resulta numa compulsão sexual na tentativa de curar a ferida que se instalou com ciúmes, com a rivalidade, com o sentimento de rejeição. Mais adiante, outro triângulo. A Jade, a esposa do Will, e o Tupac, grandes amigos entre si, levando o Will mais uma vez a encarar um tipo de casal se sentindo diminuído, como se não fosse páreo diante desse outro homem, o grande Tupac. Levando em consideração todo esse passado, a provocação do Chris Rock na festa do Oscar parece ter sido uma reedição de uma cena bastante antiga, uma configuração muito sensível na história do Will. Um homem agressivo e uma mulher que o Will sente que tem que defender. O humor defensivo que o Will usava na tentativa de evitar que seu pai agredisse sua mãe dá lugar ao tapa, aquilo que talvez ele sempre quis realizar e não pôde em sua infância. O Chris Rock, talvez sem perceber, se tornou um personagem antigo da vida do Will. Claro, há questões sobre o quanto a piada merecia o sopapo que o Chris Rock levou. Quanto a isso, um filósofo da linguagem britânico chamado John Langshaw Austin aponta que as palavras não são apenas palavras, mas que por vezes elas são performativas, funcionam como ações no mundo concreto. Nesse sentido, não devemos simplesmente olhar as palavras como um som, ondas que se dissipam no ar, mas como atos, ações com efeitos reais e concretos. Nessa perspectiva, ainda mais olhando para a situação com os olhos do garoto Will Smith, talvez quem tenha dado o primeiro tapa tenha sido Chris, ou talvez o primeiro tapa tenha sido o tapa de seu pai. Um beijo, Luca, valeu! Muito legal, né? Curtiu? Se sim, comenta, compartilha, passa pra frente, me segue no Insta que semana que vem tem mais. Valeu!